Olá, tudo bom? Então, por inspiração divina, chegou ao meu coração um desejo de Jesus. Veio de uma forma sutil, através de uma pessoa, o desejo de eu mesmo falar sobre Maria Valtorta, a obra dela. Porque acho importante esse contato direto. E aqui, ó, um dos livros. Saiu de ponta cabeça, né? Mas esse é o 10º volume. Enfim, é uma obra extensa. Maria Valtorta nasceu no final do século, em 1897, e morreu em 1961, com 54 anos. 64. Bem, ela estava de cama, depois de ser agredida nas costas, e ficou paralisada na cama. Enfim, a pedido de um padre, ela teve uma infância, uma juventude horrível, horrível. O nascimento dela não era previsto, não estava no esquema da mãe, e, enfim, a mãe foi realmente terrível com ela. Sofreu demais. E depois do acidente, então, tudo piorou, ela não tinha quem ajudasse, foi triste. E um padre pediu para ela escrever a autobiografia. Eu cheguei a ler o livro. É incrível. Incrível. Uma criatura realmente talhada no sofrimento. Acredito que este é o caminho de Deus, é a didática divina, né? Você tem que passar um período de sofrimento tremendo para começar a dar valor a tudo que você não imaginava, as coisas do céu. Então, a Maria Valtorta, de cama, depois da biografia, autobiografia, Jesus pede a ela que dedique a vida dela a narrar os fatos verdadeiros, como aconteceram. Porque o mundo está perdido. Se ela morreu em 61, é no auge da confusão de tudo, né? A mudança dos tempos. E Jesus então queria que alguém estivesse presente durante o percurso dele na Terra. E ela começou a ter as visualizações. Desde o nascimento de Maria e, enfim, todo o plano de salvação que Deus imaginou aos homens. Ela tem uma introdução no livro que fala um pouco de uma forma mística, até meio difícil de se entender. Mas eu vou entrar na narrativa em si e vou contar para vocês o que realmente aconteceu.
Deus Altíssimo, o Deus Criador, que todo mundo sabe da existência de uma forma ou de outra, ele é trino. Esse Deus é trino, não é só um Deus sozinho, são 3 pessoas em um, tá? É a Santíssima Trindade, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então isso muitos não se recordam, que Deus é trino. Ele criou essa maravilha de universo há bilhões de anos atrás, e não podemos nem imaginar épocas de dinossauros, enfim, várias eras, era de gelo, era de não sei o que, era de não sei o que, enfim, passaram-se milhões de anos, até que ele resolveu que criou todos os animais, todos os bichos, insetos, aves, peixes, todo tipo de animal que a gente conhece, milhares, cada um diferente do outro, né? Mas nenhum tem alma. Então ele resolveu criar uma criatura semelhante a ele, que tivesse alma e que tivesse um futuro eterno, como ele, que não teve princípio nem vai ter fim. Então, essa criatura seria acima de todos os animais, certo? O homem e a mulher. Porém, ele já sabia do que o desenrolar da história. Sabia que o homem iria ser fraco, iria desobedecer e contra as leis divinas. Ou seja, que lei que Deus pediu? Disse, não, você vai dominar o paraíso, vai dominar tudo, vai reinar soberano, os animais vão te respeitar, você é muito acima dos animais. Mas tem uma coisa, eu não quero que toque numa árvore. Foi simbólica a árvore, né? Algo que não deveria ser tocado, que é a sapiência divina. É exatamente o que resume a Trindade. Toda a sabedoria sobre a vida, sobre a criação, sobre tudo. É o domínio exclusivo de Deus. É uma coisa dele, certo? Nenhuma criatura teria acesso a esse conhecimento. Porém, um dos anjos, que já haviam sido criados, se revoltou. Como? Eu quero conhecer, eu quero saber, eu quero ser igual a Deus. Esse anjo chamava-se Lúcifer. Lúcifer se revoltou contra Deus e foi expulso do paraíso, tá? Mas antes disso, ele convenceu a primeira mulher, Eva, a fazer aquilo que ele queria fazer, tocar na árvore do conhecimento, no mistério divino. Não, porque você vai ser igual a Deus, você não pode criar a vida sozinha, enfim. Queria que adentrasse ao conhecimento divino. E Eva
orgulhosa, né? Se sentindo a rainha do paraíso, eu disse, por que eu não posso ser uma deusa também? E tocou na árvore, comeu do fruto e seduziu Adão, e os dois acabaram expulsos do paraíso. Foram marcados pelo pecado original, primeiro pecado do mundo. E como eles eram os primeiros herdeiros, toda a descendência da humanidade veio marcada com este pecado. E todos perderam a liberdade de morar no paraíso. Viemos para a Terra. E junto veio Lúcifer, atazanar. Então, toda a descendência de Adão e Eva foi marcada por esta fraqueza, por este pecado original, e viveu tentado pelo inimigo. Então, aconteceram coisas tremendas com a evolução dos homens aqui na Terra. Tanto que precisou um dilúvio para acabar com a raça humana e só sobrou a família de Noé. Para começar a vida tudo de novo, porque estava uma baderna, né? Lúcifer dominava o esquema. Então Noé era justo, era bom, e a sua família, e Deus pediu que ele criasse uma arca imensa, que avisasse a todos que viriam um castigo se não se convertessem. Ninguém deu bola, ninguém ouviu, ninguém queria saber. Imagine, você está louco? É exatamente o que acontece hoje. Você está louca? Acredita em Deus? Acredita em inferno? Acredita em demônio? Pois é. Então Deus cumpriu com a promessa. A terra foi totalmente inundada e morreram todos. Só ficou Noé. Passou 3 meses, 6 meses, não sei, navegando até secar toda a água para recomeçar tudo de novo. Uma nova civilização. Então, Deus cumpre com as promessas. E se nós chegamos no ponto que estamos, dá para acontecer qualquer coisa similar. Ou seja, mais aviso, mais pedido para conversão, para atenção. Jesus está voltando, não sei o quê. E ninguém quer saber. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o dilúvio. Não vai ser mais com água. Jesus prometeu que não seria mais com água, seria com fogo. Certo? Mas aí essa é uma outra história. Nós estamos no recomeço da humanidade. Tudo bem. Deus não precisava ter criado coisa nenhuma. Ele se basta a si mesmo e criou porque ele é bom. Porque ele é bom demais. E criou essa nossa humanidade, esse cosmos, essas galáxias, etc. O homem, depois que pecou,
não teria um final feliz. Estaria vagando pela terra, morrendo igual bicho, sem salvação. Mas como para a bondade divina não tem limite, Deus já disse não. Eu já planejei todo um plano divino de salvação. Eu vou mandar o meu filho mostrar toda a verdade, revelar toda a verdade, toda a doutrina, tudo que Deus espera, tudo que Deus almeja da criatura homem. Tá. Mas como que seria um Deus feito homem? Teria que ter uma mãe. Não desceu do céu assim, num drone. Ele teria que ser um feto, desenvolver num seio, um bebezinho. E quem seria a mãe digna de gerar esse Deus trino? Lembrem que Deus não é sozinho. Trino. A Trindade. Então ele idealizou, desde antes de criar o mundo, ele já tinha em mente quem seria a mãe desse filho dele, para a época certa. E ele se alegrava só com a lembrança dessa criatura que ele idealizou, que seria esposa, filha e mãe, tudo ao mesmo tempo, de Deus Trino. Para chegar esta nenezinha na Terra, ele escolheu Joaquim e Ana, um casal de muita justiça e santa, um casal santo, da descendência de Davi, porque Maria tinha que ser da descendência de Davi, que o filho, o Messias, tinha que vir da descendência de Davi, o primeiro rei de Israel, o povo eleito. Tá? A história é longa. Como que juntou esse povo eleito no meio da humanidade? Mas Deus selecionou esse povo. E da dinastia de Davi teria que vir o Messias, o Filho de Deus. Maria é da família de Davi, porque o pai era da família de Davi e a mãe também. Tudo bem. Só que esta mãe, Ana, era estéril. Era linda, com 50 anos, era de uma beleza, de uma altivez, de uma sobriedade, assim, ela chamava a atenção de tão bonita. Dizem que Jesus puxou a avó, essa coisa que chega e aparece. Mas ela tinha um olhar triste. Ela não conseguiu ter filhos. E era uma desonra para o povo judeu, que era lei, toda menina tinha que casar e ter filhos. Por quê? Para que o povo de Israel crescesse bastante, fosse grande. Então, tinham que ter 10, 12 filhos. Era assim, mulher era para isso, ter filhos. E ela, Ana, não tinha nenhum. Era uma tristeza grande. Certa vez foram ao templo e Ana
com um fervor, assim, com muita fé. Ela e Joaquim rezaram muito a Deus para que tivesse um filho. E se um filho fosse dado a eles, iria ser consagrado a Deus. Eles iriam consagrar a Deus. No meio da penumbra do templo, ela ouviu um sussurro. Uma estrela vem a ti. Foi uma locução, né? Ela ouviu. Aquilo deu uma certeza nela, tão grande, que saíram jubilosos do templo. E realmente, Ana engravidou. Não foi no templo, foi após. A alegria dela de finalmente ter um filho, ela queria demais um filho. Ela teve simplesmente a mãe de Deus. Quando ela podia imaginar? Mas ela tinha feito a promessa de entregar no templo, com 3 anos. A doçura dessa criança, vocês não podem imaginar a descrição que Valtorta faz. O que era esta bebezinha, essa nenê, essa criaturinha, a pombinha de Deus, aos 3 anos. Ela tinha todas as virtudes inatas, virtudes vindas do céu. Segundo, ela foi a única a ter o corpo e a alma imaculados. Ou seja, foi a única pessoa neste universo a não nascer com o pecado original, o pecado de Adão e Eva. Não, ela foi lapidada para gerar um Deus. Como que pode gerar um Deus com pecado dentro dela? Não, ela tinha que ser assim, um sacrário, uma coisa muito sagrada, para conter a Santíssima Trindade. Jesus não veio sozinho, ele faz parte da Trindade, da fusão dos 3. Você imagina a pureza dessa menina, a glória dessa criancinha eleita, escolhida só para isso. E fatos da infância dela daria mais de um livro. Chegou aos 3 anos, Ana tinha uma verdadeira paixão por ela, porque era de Deus mesmo, era um anjinho, um anjo, imagina um anjo. Feliz, sorridente, inteligente, amorosa, tudo que vocês imaginem. Era assim, o dobro. Então, Ana, quando chegou a época de levá-la para o templo, realmente foram quase que arrastando os pés. Joaquim tinha envelhecido assim 1 tonelada, só de imaginar de entregar a filhinha dele. Se assemelhava ao sacrifício de Abraão, quando teve que sacrificar o filho Jacó. Então, ele só pensava em Abraão quando Deus pediu para sacrificar o filho. Foram firmes, foram até o fim. E beijaram, e aguardando a porta se abrir. Era uma escadaria imensa na frente do templo. E
Aí surge o cortejo do sumo sacerdote, todo de gala, com incenso, com coisas, e as virgens que viviam no templo estavam assim, vindo atrás, né? Com a mestra, que seria a mestra de Maria, da pequenina. Então chegou o cortejo todo e o sumo sacerdote olhou para baixo, assim, viu um negocinho mínimo lá embaixo, todinha de branco, com o véu de Ana na cabeça do casamento de Ana, só que nela ia até o chão, assim. Devia ser um véu curtinho, mas em Maria ia até o chão. Era o próprio querubim, assim, inacreditável. Esse meu sacerdote chamou. Maria Valtorta narra o olhar de Maria, da pequenina Maria. Era exatamente o mesmo olhar do Calvário. Aquele olhar de doação, aquele olhar de dor, mas iria até o fim. Olhar de corredentora. Parece que ela já sabia que ela faria parte da redenção. Ela tinha uma ligação com Deus, uma coisa tão absoluta, tão única. Ela sabia de cor toda a Escritura, ela sabia do Messias que vinha, ela só pensava de querer conhecer o Messias, de estar com ele, mas nunca imaginou que seria ela. Ela sabia que estava próxima pelas profecias de Daniel. Foi subindo e a porta se fechou. Nunca mais Maria viu o pai e a mãe. Viveu só para Deus. Só. Ela conversava pela janela, olhando o tabernáculo, o sacrário deles, né? O Santo dos Santos. Ela ouvia Jesus, ela tinha locuções com Jesus, ela descreve. Ela falava coisas para a mestra que ela dizia: desculpa, mestra, não fui eu que falei. Jesus falava por ela. Era toda Espírito Santo, né? Todo Espírito Santo. E a vida de Ana e Joaquim logo terminou com muito sacrifício. A dor de deixar a única coisa que sonharam na vida, tiveram por 3 aninhos e ofereceram a Deus. Sem ela não teríamos o decorrer de toda a história. Essa é a importância dessa pequenina sonhada por Deus. Ele cantava hinos de louvor a essa pequenina. É extraordinário. Extraordinário. A descrição do dia do nascimento de Maria. Lúcifer ficou enlouquecido. O céu ficou preto.
raios de tudo que é lado, tempestades, furacão, o que vocês imaginem aconteceu no céu, na noite que Maria nasceu. Estava nascendo aquela que vai derrotá-lo. A fúria de Satanás é inacreditável. Inacreditável. No dia que Maria nasceu. E logo após o nascimento surgiu um arco-íris, varreu o céu, um arco-íris, tirou toda a impureza e um arco-íris que ninguém mais esqueceu na cidade. Foi uma coisa extraordinária. E uma pequenina luz, estrela. A estrela que Jesus prometeu estava nascendo. Isso é um resumo muito resumido, mas enfim, é um dia glorioso para Deus. Ele exulta, os anjos exultam de alegria. Nasceu a pombinha de Deus, a mãe do Redentor. Nasceu. No próximo capítulo a gente conta como que foi lá no templo, tá bom? Um beijo a todos. Fiquem em paz. Tchau.